Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Como sempre eu faço, agradeço primeiramente ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos, sintam-se todos abraçados por essa família em graça. Também de antemão eu quero convidar a participarem de forma direta aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, entendeu? Então eu convido a se inscreverem no canal, a deixar seu like, com certeza, deixar seus comentários, né, com todo o respeito, porque nós temos que respeitar, né, uns aos outros, se dar o respeito, porque aquilo que eu quero para mim também nós devemos querer para os outros também, para o próximo. Então, e compartilhando as mensagens desse canal e juntos iremos continuar reinando em vida em perfeita vitória. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema entendimento sem entendimento. É o tema da mensagem. Entendimento sem entendimento. Meus irmãos, o que é um entendimento sem entendimento? O que é isso? O entendimento, um exemplo de um entendimento sem entendimento, é de alguém que passa um entendimento, uma informação, entendeu? Para outra pessoa que não, a conta não fecha. Podemos dizer assim. É alguém que passa um entendimento para outra pessoa sem entendimento, entendeu? Onde a conta não fecha. E aquela pessoa sem entendimento que recebe aquele entendimento de outra pessoa, um entendimento sem entendimento, então as duas pessoas irão andar, irão estar no mesmo nível de entendimento, ou seja, no entendimento que não é entendimento, no entendimento sem entendimento, que muitas vezes não é verdade, que é o achismo, que é os sofismas, que é as filosofias, as ideias humanas. Então, entendimento é uma palavra que tem vários significados. Por exemplo, capacidade de pensar, compreender, avaliar, interpretar, julgar, opinar, etc. e etc. Esse é o significado da palavra entendimento. Muitas das vezes alguém pode, ou então podemos todos nós entender um assunto sem compreender. E aquele assunto, aquele entendimento que é nos passado, muitas vezes é um entendimento sem entendimento, onde a conta não fecha. Então o entendimento tem um significado, né? É uma faculdade de entender, razão, compreensão. Tem uma ação de entender um acordo. É tipo um acordo. Então, observe, meu, para muitos, o entendimento se torna vazio. Como assim? Muitos entendimentos se tornam vazios para si mesmo, entendeu? Que recebe aquele entendimento sem entendimento, como também para alguém que está passando aquele entendimento sem entendimento. Então, esses entendimentos, muitas vezes, se tornam vazios, entendeu? Então, seja como for, nós temos que ter cuidado com o que a gente está ouvindo, entendeu? Então, muitas vezes, nós somos informados sobre tudo e muitas vezes não sabemos nada. Por quê? Porque o entendimento não fecha a conta. É um entendimento sem entendimento. Entendeu o que eu quero dizer? Então, todos nós temos um entendimento, sim, porém, nunca teremos a verdade.
Como assim? Nós temos que analisar se esse entendimento que está sendo passado está de acordo com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está passando, com aquilo que você está ouvindo. Como, por exemplo, quando se trata das coisas relacionadas ao Evangelho. Então, nós temos que ter cuidado, porque todos nós temos o entendimento, porém não a verdade. E nós temos que ter cuidado. Entendeu? Então, observe, meus irmãos. Veja que o próprio Jesus, no seu ministério de carne, ele passou, entendeu? Um entendimento, entendeu? Que realmente era verdadeiro. A conta fechava naquilo que ele queria falar, naquilo que ele estava ensinando. Porém, quem ouviu, quem estava ouvindo o entendimento de Jesus, o ensinamento dele, entendeu? Não entendeu de forma alguma o que ele estava passando, o que ele queria passar. Veja, João capítulo 6, versículos 53 e o 54 diz assim, ó. 53, vamos lá. Vamos lá. Vamos ler o versículo 51, no caso. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Olha, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí ele diz, veja que está falando aqui de vida eterna e está falando da carne de Jesus. Entendeu? Observe. Vou ler novamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja bem. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, entre eles, aqui teve uma dissensão, entendeu? Entre eles. Olha, o que estava acontecendo. Como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Observe, meu irmão. Aí Jesus vai dizer aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então, observem, aí ele diz no 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, quando Jesus disse que ele era o pão da vida, e quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, tinha parte com ele, tinha a vida eterna. Entendeu? Então, observe, e ele diz ainda, ele acrescenta, e eu o ressuscitarei no último dia. Entendeu? Se referindo ali ao juízo de Deus. Então, observe, meu irmão. Observe que os judeus aqui, eles entraram em contendas. Eles começaram a reclamar, murmurar entre eles. Veja no 52 diz assim, ó, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer de sua própria carne? Entendeu? Então, observe que eles não entenderam o que Jesus falou. Eles não entenderam, eles achavam que Jesus estava dizendo, falando do literal, deles se alimentarem, né, da carne de Jesus, de comerem do corpo de Jesus, da carne, e de beberem do seu sangue. Ou seja, uma prática de canibalismo. Então, não era isso nesse sentido que Jesus estava falando. Entendeu? Então, observem que Jesus aproveitou a oportunidade para mostrar a verdade da graça que estava nele, a graça que era ele, o sacrifício que seria ele.
a vida eterna que viria através dele. Então, multidões seguiam Jesus e começaram a fazer perguntas a ele. Isso aqui Jesus está respondendo a perguntas que fizeram a ele ali. Entendeu? Então, depois que Jesus faz aquele milagre ali do pão, onde muitos estavam procurando Jesus para comer do pão, para se alimentar. Entendeu? Outros ali seguiam Jesus ali porque queriam ver os milagres. Então, observem que eles murmuravam, né? Quando Jesus disse que ele era o pão da vida, que desceu do céu. E entre eles estavam dizendo assim, que este aí não é o filho de José. Então você vê que Jesus estava dizendo que era o pão da vida que tinha descido do céu, e entre eles havia ali, eles conversando entre si, dizendo que como ele desceu do céu, se ele não é o filho de José, então eles não acreditaram nos ensinamentos de Jesus, no entendimento de Jesus. Eles entenderam completamente errado. E Jesus, no 44, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, observe, meu irmão, que eles levaram para o literal. Eles achavam que Jesus estava dizendo que eles tinham que comer da carne dele e do sangue. E Jesus não estava falando disso aqui. Então, no entendimento deles, eles achavam que era o comer da carne de Jesus, do corpo de Jesus, e beber do sangue de Jesus, num âmbito literal, físico. Mas não era isso que estava acontecendo. Jesus não estava falando disso aqui. O que Jesus queria dizer é que eles deveriam crer no seu sacrifício por fé, no que ele iria realizar ali no madeiro, e realmente realizou. Então, Jesus estava falando da obra redentora, consumadora de Cristo, que aconteceu ali na cruz. Não estava falando de prática de canibalismo, de comer da carne de Jesus e beber do sangue. Então, para eles, Jesus estava dizendo para eles crerem nele, naquele que tinha sido enviado. Veja em João 6, 29, voltando mais atrás, João 6, 29, olha, no versículo 28 diz assim, João 6, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele e perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Entendeu? Aí eles dizem assim, então lhe disseram eles, que sinal fazeis para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é este que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então, Jesus estava falando dele mesmo. Ele era o pão verdadeiro que havia descido do céu, que tinha sido dado pelo Pai. Então, eles não entenderam. O entendimento de Jesus estava certo. Porém, no entendimento deles, quando eles receberam aquele entendimento, aquele ensinamento de Jesus, o entendimento deles se tornaram um entendimento sem entendimento. Eles não entenderam. É assim o que está acontecendo hoje. Pessoas que saíram do sistema religioso e que se dizem que estão em graça, entendeu? Está acreditando em tudo que está acontecendo aí, tudo que está ouvindo, todo tipo de ensinamento. Não é que o entendimento de Jesus era errado, do Filho do Homem. Não é que o ensinamento de Yahshua estava errado. Não, ele era a verdadeira verdade. A graça e a verdade estava com ele. Porém, muitos que estavam ali, não acreditaram, não creram no entendimento que Cristo da carne estava passando. E teve ali reclamações, murmurações, entendeu? Então, observe, meu irmão, que até hoje é assim. Jesus estava dizendo, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida
em vós mesmos. Ele estava falando ali do sacrifício da cruz, a obra redentora, consumadora que ele veio fazer. E que Jesus queria que eles crescem nele que tinha sido enviado pelo Pai. Assim está hoje. Assim está hoje acontecendo. Muitos estão trazendo o entendimento que eles acham que estão certo, trazendo, mostrando, passando para outras pessoas que não têm entendimento. Então é o entendimento sem entendimento, tanto daqueles que estão trazendo como daqueles que estão recebendo. Tanto daqueles que estão passando algum tipo de entendimento, como aqueles que estão em dúvidas, que estão em cima do muro, que estão com a mente cauterizada também, mesmo em graça, porque saíram do sistema, aprenderam algo e hoje estão em cima do muro, ouvindo outros ensinamentos aí. E é preciso nós termos cuidado. Respeito qualquer tipo de entendimento, meus irmãos. Eu respeito. Porém, eu não sou de bater o martelo. Sempre eu estou dizendo isso aqui nas minhas lives. E sempre vou continuar dizendo. Eu não sou de bater o martelo em tudo que eu estou ouvindo. Nem tudo que é novidade é para mim. Eu vou analisar. E digo mais uma vez, se eu chegar à conclusão que faz sentido, eu sou muito humilde, eu sou muito homem de chegar aqui no meu canal e dizer, olha, eu entendi esse assunto assim, mas eu agora cheguei à conclusão que é assim. Eu sou humilde para isso. Nem vou discutir com ninguém, nem vou ficar mal de ninguém, com ódio de ninguém, dos meus irmãos, do próximo, porque os meus irmãos entendem de um jeito e eu entendo do outro. O que é democracia? Democracia é eu entender e aceitar que o meu próximo, o meu irmão, ele pode discordar de mim com o meu entendimento. Democracia é meu irmão que tem outro entendimento, é ele aceitar, é ele compreender que eu posso discordar do seu entendimento. Isso é uma democracia. E aí a gente entra no âmbito do reino. O reino de Deus é espiritual, é união, é paz. Isso é o reino de Deus. Paulo falou lá em Romanos 14, 17. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é amar o próximo, como a ti mesmo também. É eu amar o próximo como a mim mesmo. É querer o bem, fazer o bem, ajudar o próximo. Então, isso é democracia. É eu ter a convicção, a compreensão e entender e aceitar que o meu irmão tem um entendimento, entendeu? E eu tenho que concordar, ou seja, eu tenho que aceitar que ele tem o entendimento dele, mas ele também tem que entender que eu tenho o meu entendimento. Democracia é o irmão entender que eu posso discordar dele. Democracia é eu entender que o irmão tem um entendimento e eu posso discordar dele, ou então é ele aceitar que eu tenho um entendimento, eu também aceitar. E vice-versa. Eu vou deixar mais claro. Quase que não saía. Democracia é eu aceitar que o irmão tem um entendimento, entendeu? É eu aceitar que o irmão tem um entendimento e eu posso discordar dele. Democracia é o irmão entender que ele tem um entendimento e ele pode discordar de mim. E vice-versa. Eu posso discordar do entendimento do irmão. É democracia. E o irmão tem que aceitar. Entendeu? O irmão pode discordar de mim, do meu entendimento. Não aceitar, mas ele discordar. Porque é democracia. Mas nem por isso nós não vamos se tornar inimigos. Entendeu? Denegrindo o caráter do irmão. Menosprezando, diminuindo o irmão. Isso não é reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, eles não entenderam aqui. Jesus estava falando do seu sacrifício, da obra dele na cruz do Calvário. A obra redentora dele. Veja aí em Mateus, eu quero terminar com Mateus, capítulo 26. Então eles não entenderam. Eles não entenderam. Os judeus ali, no momento da fala de Jesus, eles não entenderam. Eles achavam que tinham que comer a carne, o corpo de Cristo e beber do sangue. Então era preciso
Jesus, o corpo dele não ia dar conta, nem o sangue, porque imagine todo Israel bebendo do sangue dele e comendo da sua carne. Olha o que Jesus estava falando. Mateus 26, vamos lá, versículo 26. Olha o que Jesus estava dizendo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, meus irmãos, Jesus se referia o sangue, se referindo ao sangue e o pão, né? Era a nova aliança. Ele estava falando ali que na cruz ele iria estabelecer uma nova aliança. Ele ia inaugurar a nova aliança. Só que ainda não era a plenitude. Entendeu? Então, meu irmão, Jesus estava falando do seu sacrifício lá em João capítulo 6. E eles não entenderam. Então, meu irmão, para eles se tornou um entendimento sem entendimento. Não é que o entendimento de Jesus estava errado, estava certo. Os ensinamentos de Jesus estavam certos. E hoje é o que a gente está vendo aí. Pessoas estão divididas. Pessoas que estão sendo laçadas por alguns entendimentos. E é preciso ter cuidado para não se embaraçar. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.